Salve, salve pessoal! Boa tarde a todos, boa tarde a todas que estão acompanhando aqui esse grande fórum da Melhor RH, tratando desse tema tão importante nesse momento que nós estamos atravessando aqui da Melhor RH. Eu vou compartilhar com vocês o tema da ciência da felicidade aplicada às organizações. Afinal, como é que nós podemos levar bem-estar e felicidade para os colaboradores, melhorando, claro, os seus níveis de satisfação com o trabalho a partir do encontro com mais sentido, com mais significado naquilo que fazem, melhor saúde física, mental, emocional, relacional, enfim, tudo isso que hoje nós sabemos ser possível a partir dos estudos dessa ciência. Eu acho importante, nesse início, a gente fazer uma breve introdução, né? Afinal, que ciência é essa? De onde é que ela surgiu? Como é que ela começou? E o que é que ela tem para nos contar aqui nesse momento tão único da história da humanidade que nós estamos atravessando. Então, ciência da felicidade, ela tem início no finalzinho dos anos 90, início dos anos 2000, quando um psicólogo estadunidense chamado Martin Seligman assumiu a presidência da Associação Norte-Americana de Psicologia. Ele, naquele momento, fez um grande chamado aos psicólogos, porque ele observou que ao longo da sua história, aí, mais ou menos naquela época, 150 anos, a psicologia tinha se dedicado basicamente ao estudo das doenças, esquizofrenia, o estresse pós-traumático, a depressão, a ansiedade, mas até então sabia muito pouco sobre o lado positivo da vida humana. Daí então a ideia da criação desse campo dentro da psicologia, chamado psicologia positiva, que estuda a felicidade, sim, mas não apenas. Estuda outros atributos psicológicos, como a criatividade, a resiliência, o perdão, a gratidão, a liderança, o trabalho em equipe, enfim, né, todos esses elementos importantes para uma vida boa, para uma vida significativa. É, de certa forma, né, a ciência tentando responder a pergunta, afinal, o que é que faz com que a vida realmente assim vale a pena ser vivida? Então, esse campo da psicologia positiva, que é um campo novo, mas que já tem aí as suas 2 décadas de estudo, ganha o reforço da neurociência, né, que graças ao avanço da tecnologia pôde compreender assim muito do que está se passando aqui dentro. Hormônios, neurotransmissores e toda uma neuroquímica que passa pelo nosso corpo, que nós percebemos aqui no biofísico através daquilo que nós sentimos, das emoções. Então, esse é o tripé, essas 3 bases fundamentais da ciência da felicidade: psicologia positiva, neurociência e ciência das emoções. A ciência das emoções, que voltou para a academia com os estudos do professor Daniel Goleman, publicando o livro Inteligência Emocional lá em 1994, e a neurociência, vale dizer também, que tem o conceito de neuroplasticidade, hoje bem conhecido, bem aceito, que é de 1998. Então, eu quero mostrar para vocês como essa é realmente uma ciência nova, uma ciência de ponta, uma ciência de vanguarda que nós estamos aqui nessa conversa, graças à maravilha desse fórum aqui da Melhor RH, trazendo um tema tão importante para o nosso debate. Então, a grande revolução dentro do campo científico em relação aos estudos da felicidade vem a partir dos estudos de um neurocientista chamado Richard Davidson. Ele que passou décadas estudando o cérebro humano e que fez uma afirmação, então, que fez essa transformação, né? Ele afirmou que a felicidade é uma habilidade. Olha que interessante, né? Porque então, se é uma habilidade, quer dizer que pode ser aprendida, praticada, cultivada, desenvolvida, aperfeiçoada, enfim. É como qualquer habilidade, aprender uma nova língua, aprender um novo instrumento musical, aprender um novo ofício, aprender uma nova ferramenta aqui tecnológica. Então, essa transmissão que nós estamos tendo aqui no StreamYard, todas as plataformas que surgiram durante o momento de pandemia, para que a gente pudesse aqui continuar trabalhando, se relacionando, interagindo, todas essas são habilidades que, como qualquer outra, e como a felicidade também, vai precisar
do nosso foco de atenção, da nossa energia, da nossa paciência, para que seja realmente uma construção que nós fazemos conscientemente todos os dias da nossa vida. E eu pude acompanhar aqui no fórum hoje, eu vi que diversos palestrantes já trouxeram à tona essa mesma ideia, que hoje está muito bem sedimentada, amparada pelos estudos científicos, que a felicidade é uma construção. E se é uma construção, ela é feita a partir da nossa autorresponsabilidade. Então, de novo, olha que interessante, né? Porque diversas linhas filosóficas, religiosas, espiritualistas, das artes, alguns milhares de anos já falam sobre essa questão da autorresponsabilidade. E hoje nós temos uma ciência que vem compreendendo, então, dessa mesma forma, trazendo aí uma convergência importante nesse momento que nós estamos. Então, parte da nossa felicidade é nossa autorresponsabilidade. Isso é importante dizer, né? É uma parte, não é toda. Existem outras fontes importantes, né? As questões genéticas, as condições sociais, tudo isso também representa uma parte da nossa felicidade. Agora, é importante que se diga, né, que essa autorresponsabilidade também vem limitada a partir de um enquadramento social onde nós estamos inseridos. O que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte: se nós estamos falando de autorresponsabilidade, nós estamos falando de escolhas. E se nós vamos falar, por exemplo, do bem-estar físico como um construto importante da felicidade, é importante então que a gente entenda que uma parte da população tem mais escolhas alimentares a fazer, por exemplo, do que outra. Então, essa autorresponsabilidade dentro de um enquadramento onde nós compreendemos que certas pessoas têm mais liberdade de escolha do que outras. Isso, é claro, não é um obstáculo intransponível para a felicidade e bem-estar, dado que a depressão, por exemplo, não escolhe camada social. Vale do Silício, um dos lugares que concentra a maior produção de riqueza do mundo, passa pelos mesmos graves problemas que o restante da humanidade. Índices de burnout lá em cima, estresse, ansiedade, depressão e assim sucessivamente. Mas, então, pela primeira vez na história, nós temos esse registro. A ciência está nos entregando essa autorresponsabilidade, essas nossas escolhas para a construção de uma felicidade sustentável, uma felicidade que possa, ao longo do tempo, se manter mais estável, para que a gente não fique atravessando tantas oscilações que são parte natural da vida, mas que não precisam nos jogar no fundo do poço, de certa forma, que é o lugar que nós nos encontramos enquanto humanidade, com esses índices tão alarmantes que nós temos hoje em torno das doenças de fundo mental e emocional. Eu acho que cabe aqui ainda uma definição, pelo menos, né? A gente não vai se aprofundar muito aqui nessa questão, para que a gente possa chegar aqui no ponto também de falar sobre a felicidade dentro das organizações, mas eu acho que é importante uma definição que pelo menos balize um pouco dessa ideia que eu estou trazendo para vocês, porque o bacana desses estudos científicos é que hoje a felicidade deixou de ser uma abstração, a felicidade deixa de ser puramente subjetiva, para se tornar bastante palpável, concreta. Né? Porque se nós estamos falando de escolhas, afinal, que escolhas são essas? Né? Então, eu gosto de um conceito do professor Tal Ben-Shahar, que esteve conosco no Congresso Internacional de Felicidade, aqui em Curitiba, em 2018. O Congresso Internacional de Felicidade traz palestrantes do Brasil e do mundo para abordarem o tema da felicidade a partir da ciência, da arte, da espiritualidade e da filosofia. Já fica o convite para vocês, né, esse ano aqui em Curitiba, nos dias 5 e 6 de novembro. Vai ser uma alegria contar com a presença de vocês aqui. RH, Melhor RH, nossa parceira querida, também está junto conosco nessa. E o professor Tal Ben-Shahar tem uma definição interessante, porque realmente tangibiliza o tema. Então, para ele, felicidade é a combinação de 5 elementos do bem-estar. O bem-estar físico, emocional, intelectual, relacional e espiritual. São esses 5 componentes que, quando combinados de maneira equilibrada, nos levam ao encontro de uma vida mais feliz. Então, olha só, né? Se você que está aí ouvindo não sabe bem o que você pode fazer para ser mais feliz, nem como conceituar a felicidade, pelo seu bem-estar físico, você sabe o que você pode fazer hoje para melhorar um pouco. Né? Pelo seu bem-estar relacional também. Né? Eu não vou entrar
em detalhes aqui de cada um deles, né, porque cada um já seria aí uma grande e ampla discussão, mas já dá um norte para as empresas que estão buscando implementar práticas de bem-estar e de felicidade. A definição do professor Tal Ben-Shahar nos traz uma boa base para isso. Como é que nós podemos, então, auxiliar o nosso colaborador a cuidar do seu bem-estar físico? Como é que nós podemos propor aqui um ambiente emocionalmente seguro? Um ambiente onde exista a possibilidade da descompressão mental, que nós estamos lidando com tantas questões desse momento aí da pandemia ou da pós-pandemia, como se tem já falado. Como é que nós cuidamos das relações aqui dentro das empresas e nesse momento ainda de home office, onde o trabalho fica tão objetivo, entra reunião, sai reunião, e você não tem aquele momento de respiro, aquele momento de encontro com o seu colega no café, nas refeições, no lanche, o tapinha nas costas, o encontro do corredor, enfim, esses lugares onde se constroem relações humanas hoje com o home office não estão acontecendo. Então, como é que, mesmo no formato online, nós podemos propiciar um ambiente onde se criem relações estáveis e saudáveis? E o bem-estar espiritual, que vai falar sobre o sentido, sobre o significado que nós damos à vida. Tão importante também essa discussão nesse momento em relação ao trabalho. Afinal, qual é o sentido daquilo que eu faço? Qual é o legado que isso deixa no mundo e como é que essa construção pode ser feita? Eu gosto de dar o exemplo aqui de uma breve parábola árabe que nos conecta um pouco com essa história de sentido e significado. Então, diz a história que andava um homem pela rua, ele avista um canteiro de obras assim distante, onde tem dois pedreiros trabalhando apenas, né? E ele vê um pedreiro assim visivelmente muito animado com o seu trabalho, né, enquanto realiza suas tarefas, e o outro visivelmente assim muito mal-humorado, ele está carrancudo, enfim, ele está visivelmente incomodado. O homem se aproxima, pergunta para o pedreiro mal-humorado: o que você está fazendo? O pedreiro responde: olha, eu estou aqui fazendo algo que eu detesto fazer. Eu estou fazendo um trabalho maçante, repetitivo, eu não gosto do que eu faço, eu estou aqui empilhando tijolos. Ele se vira então para o outro pedreiro, aquele que está animado, e pergunta para ele: e você, o que você está fazendo? Aí o pedreiro responde: eu estou aqui erguendo uma catedral. Então você pode perceber que os dois pedreiros eles estão fazendo exatamente a mesma coisa. Porém, um deles encontra o sentido daquilo que ele faz para além da função operacional que ele está ali realizando. E algumas profissões, elas estão assim, de frente com o resultado final, e, portanto, são mais fáceis de se encontrar o significado. O médico, por exemplo, o profissional da área da saúde, ele salva vidas. Agora, ele só pode fazer isso dentro de um hospital se a conta de luz estiver paga, se o hospital estiver limpo, se o ambiente for seguro, se a fila estiver organizada. Ou seja, o trabalho de secretaria, do financeiro, do segurança, da limpeza, são tão importantes quanto o do médico para salvar essa vida. E isso muitas vezes precisa ser elaborado pela equipe. Isso precisa ser visto com mais clareza. Né? E a gente podia citar o campo das empresas, o campo das escolas, enfim, esse ponto do sentido daquilo que se faz, né? Na palavra propósito, hoje aí tão até banalizada, né? É preciso que se tome, inclusive, um cuidado com isso. É realmente um trabalho fundamental das empresas. As pessoas estão procurando um lugar que as preencha. Esse vazio interno recorrente da nossa sociedade, transformado em tantas doenças, ele é uma desconexão no fundo, uma desconexão conosco, com o outro, com aquilo que fazemos. Então, esse encontro, e aqui pode se falar em busca, porque quando se fala em significado, se fala em busca. Dentro da psicologia positiva, os estudos de propósito têm a base em Viktor Frankl, né, um psiquiatra da época humanista, foi preso, né, um judeu preso pelos alemães no campo de concentração, perdeu tudo, perdeu a sua família, perdeu as suas posses, perdeu o seu trabalho, e é lá nesse lugar que ele encontra forças para criar esse tema, o tema da logoterapia, terapia do sentido. Ele percebe que aqueles que sobrevivem não são os mais fortes, não são os mais ágeis, não são os mais altos, são aqueles que veem um significado muito profundo naquilo que ainda fazem na sua existência ou para a sua existência. Esse é um trabalho que certamente pode auxiliar
os colaboradores a encontrarem mais saúde mental, mais saúde emocional e, como diz a ciência, mais saúde espiritual. Vocês já estão entendendo que isso não necessariamente precisa ter a ver com a religião ou a crença em Deus. Tem um ponto importante que eu quero trazer aqui nos minutos finais, que diz relação com alguns estudos da ciência da felicidade no âmbito coletivo. Então, a ODS número 3 da ONU fala especificamente em saúde e bem-estar. O campo da economia da felicidade, do bem-estar, tem sido estudado por 3 nobres da economia, vem sendo colocado em prática por alguns países. A Nova Zelândia, por exemplo, né, com o Well-being Budget, um orçamento todo para o bem-estar. O Reino Unido, com a iniciativa da criação do Ministério da Solidão, preocupado com os índices de depressão e suicídio na terceira idade, copiado pelo Japão em 2020, graças ao sucesso que obteve. Então, eu quero dizer para vocês, Austrália com educação positiva, que esse é um movimento global que está acontecendo, que vem chegando ao Brasil. A pandemia acelera esse processo, as empresas passam a olhar cada vez mais para o bem-estar do seu colaborador, entendendo como isso é importante pelas questões humanas, é claro, mas também porque trazem resultado financeiro. Isso está comprovado em diversas pesquisas. A Organização Mundial de Saúde recentemente solta esse dado: cada dólar investido no bem-estar do colaborador reverte numa economia de $4 posteriormente. Diversas pesquisas brasileiras e outros países com convergência de dados, né? Apesar das porcentagens serem diferentes, porque depende do instrumento aplicado, sempre que se fala num aumento de bem-estar do colaborador, se fala em maior engajamento, maior produtividade, maior satisfação e, claro, levando a melhores resultados. O que as pesquisas mostram, e aí eu quero citar o trabalho do Conselho Global de Felicidade, criado em 2019, reunindo em Dubai durante 2 anos, né, 2019 e 2020, depois veio a pandemia e atualmente não se sabe como está a condição do Conselho, que reunia grandes pesquisadores do mundo, reunia o ente público com esses gestores que vinham aplicando políticas públicas de bem-estar, e também o mundo privado, que já vinha trazendo pesquisas, que já vinha trazendo intervenções em relação a esse tema dentro das suas organizações. É importante que se diga, então, né, que é publicado um caderno, né, foram 2 anos, 2019 e 2020, o Global Happiness and Wellbeing Policy Report, o relatório global de políticas públicas em torno do tema da felicidade e do bem-estar, apenas em inglês, não é difícil de achar na internet, inclusive com dados brasileiros no âmbito da saúde, no relatório de 2019, se não me engano, mas que traz, então, um embasamento importante para as empresas que querem colocar em prática esse tema. Para além de tudo que eu já disse, são 2 drivers principais onde encontra-se esse nexo de causalidade nas pesquisas, que é a maior satisfação do cliente e a maior produtividade do colaborador. Estamos falando, então, da necessidade do desenvolvimento da liderança e de uma nova organização e gestão de cultura dentro das empresas, para que esses 2 drives possam acontecer, para que as políticas públicas, né, internas dentro da empresa, essa cultura possa realmente ganhar força e esses resultados possam ser colhidos. Esse é um trabalho que eu venho realizando com bastante sucesso em diversas empresas, com cases, como outros palestrantes aqui já comentaram, que vêm se tornando nacionais, e eu acho realmente fundamental que esse trabalho venha sendo feito com cada vez mais determinação pelos gestores, pelos consultores, para que a gente possa chegar à criação de uma sociedade mais saudável. Vou rapidamente deixar na tela as minhas redes sociais, para aqueles que quiserem bater o papo por lá, é sempre uma alegria, respondo todos aqueles que me procuram. Estou sempre compartilhando mais também sobre esse tema, e vai ser uma alegria para mim poder interagir com vocês um pouco mais. Obrigado, gente! Um grande abraço e até mais!